Meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso estudo novamente. Se você está pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal e participe conosco, dessa grande corrente de entendimento, de aperfeiçoamento espiritual. Gente, hoje estamos gravando aqui em outro ambiente, mais próximo à natureza, e na sequência dos nossos estudos, nós vimos que semana passada nós trouxemos aqui do livro Céu e Inferno, que é uma das obras básicas da codificação, o depoimento de um espírito que desencarnou na condição de espírito feliz, ou seja, com paz na consciência, com suas virtudes já adquiridas, com muita consciência do seu estado no mundo espiritual. E hoje, na sequência, nós vamos trazer um outro depoimento, mas agora de um espírito na condição mediana quando desencarnou. E aí vamos sentir algumas diferenças, mas é uma comunicação muito rica também. É o desencarne do Marquês de Saint-Paul, lá em Paris, e ele desencarnou em 1860. A sua irmã fazia parte da Sociedade Espírita Parisiense e era uma médium ainda em início de caminhada. Então ela pede a outras pessoas, outros médiuns, que chamasse o seu irmão, que havia desencarnado, o Marquês, para que ele trouxesse algum ensinamento do mundo espiritual, que dissesse da sua condição após desencarnar. E em 1861, 16 de maio, foi feita essa reunião mediúnica e o Marquês de Saint-Paul realmente se apresentou na reunião, trazendo o seu depoimento. Então, os médiuns chamam o Marquês de Saint-Paul e ele diz: eis-me, aqui estou. E o grupo disse a ele: Marquês, vossa irmã nos pediu para evocar-vos, pois, conquanto seja médium, não está ainda bastante desenvolvida. Responderei da melhor forma possível. Em primeiro lugar, ela deseja saber se sois feliz. Uma pergunta muito natural, não é? Será que meu irmão está bem no mundo espiritual? E ele responde: estou na erraticidade. Nós já estudamos aqui, gente, erraticidade é estar no mundo espiritual aguardando uma nova reencarnação. Então, o intervalo entre duas encarnações é o estado em que o espírito encontra-se, chamado erraticidade. Ele está no mundo espiritual, se aperfeiçoando, revisando as suas outras existências e se preparando para a nova reencarnação. Então ele diz: estou na erraticidade, estado transitório, que não proporciona nem felicidade nem castigos absolutos. Então, realmente, a erraticidade é um momento de transição entre uma encarnação e outra. Permaneceste por muito tempo inconsciente do vosso estado? Estive muito tempo perturbado, e só voltei a mim para bendizer da piedade dos que, lembrando-se de mim, por mim oraram. Gente, nós já vimos aqui em outros estudos o quanto é importante as preces, as orações de quem fica no mundo material em favor daquele que desencarnou. Já falamos disso também aqui no estudo, que a saudade que nós sentimos de quem partiu é a mesma de quem partiu em relação a nós, principalmente quando estamos nessa condição mediana, que aí ainda estamos muito vinculados a quem ficou no plano material, e as orações ajudam bastante para que esse espírito que desencarnou possa retornar à sua consciência e ter um bom despertamento na pátria espiritual. Então, todos os espíritos trazem esse depoimento de muita gratidão por aqueles que oraram por eles nesse momento em que eles mais necessitavam, que era o despertamento no mundo espiritual. E podes precisar o tempo dessa perturbação? Ele disse: não. Então nós já falamos aqui que a depender da condição de cada espírito, quando ele desencarna, a perturbação dessa transição da vida física para a vida espiritual pode demorar um dia, semana, meses e até anos, a depender da condição de cada espírito. E ele não soube, no relógio humano, precisar
quanto tempo ele ficou nesse estado de perturbação até se reconhecer desperto no mundo espiritual. Quais os parentes que reconheceste primeiro? É outra questão muito interessante, já foi objeto do nosso estudo. Quem vai nos receber no mundo espiritual? Veja a resposta do Marquês de Saint-Pol. Ele diz assim: minha mãe e meu pai, os quais me receberam ao despertar, iniciando-me na nova vida. Gente, vejam que maravilha, não é? A sua mãe e o seu pai estavam de prontidão, com o coração cheio de alegria pelo retorno do filho. No momento em que ele, recebendo as orações, conseguiu despertar para o mundo espiritual, quem estava ao seu lado? Pai e mãe. Iniciando o Marquês nessa nova vida no mundo espiritual. Gente, já está isso no Evangelho. Os corações que verdadeiramente se amam não se perdem nem no tempo, nem no espaço. Então, sim, nós vamos reencontrar aqueles que nos foram caros e que nos antecederam na grande viagem rumo à casa do Pai. Vamos seguir. Aqui atribuís o fato de parecer que nos últimos sofrimentos da moléstia, confabuláveis com as pessoas que lhe foram caras na terra. Isso acontece muito, da pessoa estar nos seus últimos momentos aqui na matéria, passando pelas dificuldades da dor ainda, não é, da moléstia que o está levando ao desencarne, e a pessoa começa a ver espíritos, amigos, familiares que já antecederam no mundo espiritual. Então acontece muito. Mas no caso do Marquês foi mais especial ainda. Vejam por quê. Aqui atribuis o fato de parecer que confabuláveis com esses espíritos que já estavam no mundo espiritual. Ele diz: atribuo ao conhecimento antecipado pela revelação do mundo que eu iria habitar. Então ele ter o conhecimento da existência do mundo espiritual já lhe trouxe muito conforto. E além disso, ele era vidente antes da morte. Meus olhos só se turbaram no momento da separação do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. Então o Marquês ele tinha essa particularidade. Ele era um médium vidente. Então quando ele estava próximo ao seu desencarne, ele tinha muito mais facilidade de ver no ambiente daquele hospital os espíritos que lhe eram familiares, amigos, e que o estavam auxiliando, com certeza, no seu desenlace do corpo físico. No momento em que for se desligar do corpo é que sua visão, então, turbou completamente e ele entra naquele estado de perturbação que é muito natural para a grande maioria de todos nós, espíritos encarnados, quando vamos deixar a matéria. Esse momento de transição realmente traz para o espírito um lapso de inconsciência até que ele desperte novamente na nova vida. No caso do Marquês, foi privilegiado, teve sua mãe e seu pai aguardando o seu despertar no mundo espiritual. É uma cena realmente muito bonita e comovedora essa. Vamos lá. Como explicar isso? A médium insiste na questão, não é? Porque diz que ele via essas pessoas, ele explicou porque era vidente, que já tinha conhecimento, e aí a médium que o evocou continua perguntando: como explicar as recordações da infância que de preferência vos ocorriam? É outra pergunta muito boa, porque muitos quase desencarnados recordam muita coisa da vida de infância. Dizem que a vida passa como um flash, do berço até aquele momento. E ele responde: ao fato de o princípio se identificar mais com o fim que com o meio da vida. Então, Marquês diz essa resposta muito interessante. O início da nossa existência se parece muito com o nosso momento final, e não com o meio da existência, em que estamos na fase adulta, atuando, trabalhando. Ele diz que o início se parece mais com o fim do que com o meio. Aí a médium insiste: e como explicar isso? Aí ele diz:
Importa dizer que os moribundos lembram e veem como miragem consoladora a pureza infantil dos primeiros anos. É provavelmente por motivo providencial semelhante que os velhos, à proporção que se aproximam do termo da vida, têm por vezes nítida lembrança dos mais ínfimos episódios de sua infância. É a resposta do Marquês de Saint Paul. Então ele diz que é muito natural isso, essa lembrança da fase infantil. Porque, referindo-vos ao corpo, faláveis sempre na terceira pessoa? Pergunta, gente, interessantíssima, porque muitas pessoas não têm essa consciência. A doutrina nos ensina ainda. Nós somos espíritos, como dizia o padre jesuíta Teilhard de Chardin, somos espíritos vivendo uma experiência humana. Então, nós somos espíritos. E quantas pessoas dizem assim, o meu espírito que está aqui dentro? Não, gente, nós somos o espírito que estamos ligados a um corpo físico. Então, nós temos a consciência, a inteligência, as virtudes, os erros também, tudo é do espírito. O corpo é apenas instrumento de expressão na matéria. Então, veja a resposta do Marquês. Eu me referia na terceira pessoa porque eu era vidente, como vos disse, e sentia claramente as diferenças entre o físico e o moral. Essas diferenças, muito amalgamadas entre si pelo fluido vital, tornam-se distintíssimas aos olhos dos moribundos clarividentes. Gente, tem uma série de ensinamentos nessa questão que o Marquês de Saint Paul nos trouxe. O que é que ele diz? Que o físico e o espiritual estão profundamente unidos pelo fluido vital. Exatamente isso, não é? Nós já estudamos aqui um estudo que diz a vida na matéria e nós tratamos sobre isso, que o espírito é quem, com o fluido vital, vitaliza, dá movimento ao corpo e a união e a harmonia entre todos os órgãos materiais. Então isso tudo está muito amalgamado pelo perispírito, que une o espírito ao corpo. Porém, o que ele diz, para os olhos de um moribundo vidente, essa distinção fica muito clara. Eu, o espírito, aquele, o corpo. Por isso que ele se referia ao corpo na terceira pessoa. E aí trazem aqui algumas observações, não é? Eis aí uma particularidade singular da morte deste Senhor. Nos seus últimos momentos, ele dizia sempre, ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Sofre em tal ou tal região. E quando se lhe dizia, mas sois vós que tendes sede, ele respondia, não, é o corpo. O espírito, em parte desprendido, considerava o corpo outra individualidade, que, a bem dizer, lhe não pertencia. Era, portanto, ao seu corpo que se fazia mister descedentar, e não a ele espírito. Esse fenômeno é notado também em alguns sonâmbulos. Então veja que coisa interessante. Ele reclamava às pessoas, naquele ambiente hospitalar, que o seu corpo estava com sede, que o seu corpo estava passando certas dores e necessidades e não ele. Veja que riqueza de depoimento com este homem ainda encarnado. Ele tinha plena consciência, ele estava fora do corpo, quase em desligamento, mas profundamente consciente de que ali estava ligado ainda ao corpo e que o corpo sofria. É por isso, gente, que quando nós estamos acompanhando algum ente querido que está prestes a desencarnar, em grande parte, na maioria das vezes, quem sofre é o corpo e não mais o espírito. O espírito já está semi-liberto, acompanhado pela equipe espiritual que proporciona o seu desenlace, o seu desenfaixamento do corpo físico, e nesse momento, sim, o corpo naturalmente, por ser matéria ainda densa, está diante daquelas enfermidades, o corpo sim sofre algumas dificuldades, mas o espírito não. É muito difícil a gente no início compreender isso, mas o espírito independe naquele momento. Ele está ligado ainda ao corpo físico, mas ele tem a consciência de que o corpo físico lhe foi apenas instrumento.
ele não é o corpo, ele é o espírito. E aí vamos para essa última questão que lhe fizeram ao Marquês de São Paulo, quando diz assim: o que disseste sobre a erraticidade do vosso espírito e sua respectiva perturbação levaria a duvidar da vossa felicidade, ao contrário do que se poderia inferir das vossas qualidades. Ademais, há espíritos errantes felizes e infelizes. Então, o grupo mediúnico já reconhecia no Marquês de São Paulo, enquanto encarnado, uma série de virtudes. E lá atrás, quando perguntaram se ele era feliz, o que é que ele diz? Estou numa condição transitória, nem felicidade absoluta, nem sofrimento absoluto. Realmente estou em transição. Aí voltaram a questionar essa última indagação. Ora, você tinha tantas virtudes, tantas coisas boas, como é que você diz simplesmente que está num estado transitório? Quer dizer, o grupo espírita esperava que ele dissesse que estava bastante feliz pelas qualidades morais que ele já apresentava aqui na matéria. Veja que resposta interessante. Estou, repito, num estado transitório. Aqui as virtudes humanas passam a ter seu justo valor. Certo, este estado é 1000 vezes preferível ao da minha encarnação terrestre, mas porque alimentei sempre aspirações ao verdadeiro bom e belo, minha alma não ficará satisfeita, senão quando se alçar aos pés do Criador. Então vejam que resposta maravilhosa. Primeiro ele diz, sim, estou num estado transitório, por quê? Porque as virtudes, gente, humanas, que essas pessoas enxergavam nele, passam por uma revisão no mundo espiritual. Então, muitas vezes nós nos atribuímos, ou alguém nos atribui muitos valores de que verdadeiramente ainda não os possuímos todos. E na pátria espiritual, nossa identidade fica muito clareada, não é? Nós nos identificamos pelo valor de nossa consciência no mundo espiritual. Então, o que é que o Marquês diz? Óbvio que aqui no mundo espiritual é 1000 vezes melhor do que o que eu vivi aqui na matéria. É outra questão muito consoladora, não é, gente? Saber que ao desencarnarmos teremos uma condição muito interessante no mundo espiritual. Mas o que é que ele diz? Como eu sempre aspirei o bom e aquilo que é belo, só me conformarei quando eu alçar aos pés do Senhor. Ou seja, o espírito reconhece o quanto ainda precisa melhorar-se para colocar-se aos pés do nosso Criador. Então aqui nós vamos concluindo o nosso estudo. Eu disse a vocês, um estudo interessantíssimo, uma narrativa muito boa do Marquês, sendo evocado um ano depois de seu desencarne. E aí nós vamos concluindo, esperando que esses ensinamentos nos tragam muitas coisas boas, muito boas reflexões também, e que nós possamos a cada sábado nos encontrar aqui novamente. Então, gente, se gostaram, deixe o seu like, não é? Divulguem bastante e incentivem as pessoas a se inscrever aqui no nosso canal. Desejo a todos muita paz e luz.